Gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa aula e hoje nosso curso tem uma convidada especial, a doutora Lilian Ribeiro, psicóloga, mais de 20 anos, mãe de 2 filhos, incluindo o Rafael, que é autista, e tem a missão de ajudar a família a descobrir o potencial único de cada criança. Especialista em terapia familiar sistêmica, ABA, TCC, com certificação internacional de educadora parental em disciplina positiva. Quero agradecê-la pela disponibilidade de tempo de poder vir aqui participar de um tema tão importante para nós professores, que é a questão da parte de inclusão. E o título da sua apresentação, né, hoje que nós discutimos, foi... Peraí, a pessoa entrando. Quando a diferença entra na sala, você está preparado? Acho que foi um título bem chamativo e bem provocativo, que eu acho que para nós professores é uma pergunta que custamos a responder. Agradeço, Ínea, fique à vontade e vamos para essa conversa nossa aí de 1 hora de diálogo e aprendizagem. Obrigada, Fernando, obrigada pela apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está entrando aí. O Fernando já me apresentou, né? Mas eu vou falar só um pouquinho. Eu até preparei, antes de começar, né? Eu até preparei uma apresentação que eu trouxe algumas definições, né? De TEA, TDAH e TOD, que foram os transtornos que ele falou que gostaria que fosse falado aqui nessa noite, mas são apresentações breves, assim, porque ele até me disse que vocês já estudaram bastante teoria, né? Eu fico bem feliz de saber sobre isso, porque ainda hoje a gente vê, eu me deparo com muitos professores, né, que às vezes não sabem muito bem o que é um TDAH, questões de definição mesmo, né? Quando chega, bate lá na sala de aula, que eles vão procurar saber. Então, assim, que é uma alegria para mim saber que vocês aqui na graduação já estão estudando esse tema. Semana passada mesmo, né, eu estava conversando com uma estudante, pasmem, né, uma estudante de psicologia, que está formando agora. Ela falou que teve uma aula muito, muito breve sobre autismo. Olha para vocês verem, né? Muito breve. E é um tema, né, que está tão presente assim em todos os lugares, né? E cada vez mais presente em sala de aula, né? Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu fiz para a gente ir conversando sobre, mas vocês podem colocar perguntas também, se quiserem abrirem o microfone, levantar a mão, fiquem aí tranquilos para perguntar, tá? Então, aí a nossa conversa hoje, né, eu gostaria muito que fosse um bate-papo mesmo, assim, né? Já tem bastante tempo que eu estudo sobre autismo, que eu estudo sobre vários transtornos, né? Eu já sou formada, vai fazer 21 anos agora que eu formei. Desde então, eu sempre atendo crianças e adolescentes, mas especificamente sobre autismo eu estudo há 10 anos, né? Mas até então, assim, há 10 anos atrás, pouco se ouvia falar sobre autismo, né? E eu comecei a me dedicar a esse tema quando o autismo bateu na minha porta, né? Aí Peraí, deixa eu ver aqui. Como que eu vou fazer para... Ué, agora não tá passando... Ah, passou. O Fernando já apresentou, né? Mas, assim, eu tenho um filho autista, que é o Rafael, ele tem 11 anos, faz 12 sábado que vem, dia 21. E aí eu comecei exatamente a estudar autismo quando eu não sabia o que o Rafa tinha, né? Fui atrás de informação e aí, de tanto estudar, comecei a trabalhar com essas pessoas, né? Crianças, adolescentes, e fui me aprofundando cada vez mais. Infelizmente ou felizmente, né? Para muitos profissionais, assim, eles se aprofundam mais quando o autismo bate a porta, né? Mas não tem que ser assim, né? A gente tem vocês aqui, que bom que vocês estão estudando desde a graduação, né? E aí, me especializei, né, em ABA, que é uma ciência, né? Não é uma metodologia para atender autistas, é uma ciência, né, que pode ser aplicada a qualquer pessoa, né, para mudar comportamentos, mas que hoje é uma ciência que tem mais validade
e mais resultados, né, quando a gente fala de intervenção com crianças e adolescentes autistas. Trabalho também com TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, e enfim, fiz a certificação também, porque eu também trabalho com pais. E aí, quando eu recebi o convite do Fernando, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu estou desenvolvendo um trabalho, né, que está recente, assim, estou dando um pontapé inicial aqui em Uberlândia, que é Juntos de Verdade. Chama Juntos de Verdade. O que é o Juntos de Verdade? Porque assim, eu quero contar para vocês sobre esse projeto, porque ele, de certa forma, ele responde algumas perguntas que vocês enviaram para o Fernando, e já agradeço aqui vocês terem enviado, né? E é uma proposta de trabalhar a inclusão nas escolas. E ele tem duas vertentes, né? Tanto trabalhar com alunos, crianças e adolescentes, como com a formação de professores e os profissionais da escola. Então, muito do que eu vou falar aqui para vocês e que responde às perguntas eu trabalho no Juntos de Verdade, né? Qual que é a proposta? Despertar empatia, promover a inclusão verdadeira e inspirar atitudes práticas entre crianças e adolescentes. Então, assim, o que eu vou falar aqui está dentro desse projeto, né? E responde muito das perguntas de vocês. E aí, para começar a falar sobre inclusão, antes de entrar na teoria, né? Eu queria convidar vocês a abrirem o coração, né? Porque quando a gente fala de inclusão, é uma palavra muito bonita, né? Que se usa muito hoje em dia, né? Mas a inclusão de verdade, ela precisa ser. Às vezes ela não acontece na prática, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, né? A inclusão não é só aceitar o aluno dentro da sala de aula, não é só ele estar ali, não é só a escola dizer sim para aquela matrícula daquele aluno. Não, a inclusão é mais do que isso, né? É chamar o aluno a participar realmente das atividades escolares, a aprender na medida do que ele consegue fazer, estar disponível para entender aquele mundo que às vezes é muito diferente do meu mundo pessoal da forma e o modo como as pessoas que eu convivo reagem. Então, falar de inclusão é abrir o coração, né? Então, eu queria chamar vocês hoje aqui para esse bate-papo nosso, para realmente abrir o coração, realmente, para às vezes estar diante de uma realidade que é muito diferente de uma realidade que eu já tenha convivido, né? Às vezes é um comportamento que, às vezes eu falo, gente, mas por que ele está fazendo isso? Né? Ele está fazendo para me alfinetar? É contra mim? O problema desse aluno sou eu? Não, às vezes não é. Né? Hoje aqui nós vamos falar de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Os TEA, o TDAH e o TOD. Então, a gente está falando de comportamentos que acontecem, que começam a acontecer lá dentro do cérebro da criança ou do adolescente. Então, muitas vezes, eles não têm, às vezes não tem consciência sobre aquilo que ele está fazendo, às vezes ele tem consciência, mas ele não tem controle sobre aquilo, às vezes ele até tem consciência, mas ele não sabe uma outra forma de agir, né? Então, quando a gente fala de inclusão, é realmente abrir o coração mesmo para poder entender uma realidade que às vezes é muito diferente daquela que eu até gostaria, né, de ter ali na minha sala de aula, porque às vezes são alunos difíceis, são alunos muito difíceis, né? Hoje a gente vai falar aqui do TOD. Eu aqui na minha prática clínica, o transtorno que eu acho mais difícil, né, de manejar aqui no atendimento mesmo é o TOD. E em sala de aula, assim, o que professores, que às vezes eu vou em escola orientar professores, é um dos transtornos mais difíceis, né, de manejar ali no dia a dia. Então, antes de começar, eu queria que vocês pensassem aí, vamos pensar um pouquinho assim, nos colocar no lugar dessas crianças e adolescentes, né? Eles enxergam o mundo de uma outra forma, né? É como se eles usassem óculos diferentes dos nossos. Eles enxergam estímulos, eles têm formas de aprendizagem diferentes, formas de se relacionar diferente.
Então, vamos imaginar, por exemplo, pense aí, já aconteceu com você alguma vez de não ser chamado para alguma coisa? Para um jogo de futebol, por exemplo, ou estava lá separando os alunos em grupos para fazer um trabalho em sala de aula, e aí você sobrou, ninguém te chamou, né? Ou um passeio, uma festa que teve, e aí de repente você ficou sabendo que só você não foi convidado. Ou, vamos imaginar aqui, né? Você já chegou no meio de uma aula, a aula já tinha começado, e aí você chegou no meio da aula, e aí você ficou assim, gente, o que esse professor está falando? O Claudinei, muito, né? Então, assim, já aconteceu de você chegar no meio de uma sala, no meio da aula, assim, e você fala, gente, não tô entendendo nada que esse professor está falando. Demais, ô João Vitor, tá vendo? Né? Isso acontece com a gente, mas não é ruim, não é uma sensação ruim de não saber o que está acontecendo, das pessoas estarem ali desenvolvendo um trabalho e você não saber a mínima ideia do que está acontecendo. Todo mundo está ali nos seus grupos. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, no ensino médio ou no ensino fundamental, por exemplo, trocar de escola. Mudar de escola, por exemplo, no meio do ano. Aí você chega na escola lá em agosto, muito provavelmente já tem todos os grupinhos formados e você cai naquela sala e aí você não conversa com ninguém, né? Você demora a fazer amizades, separa ali as pessoas em grupo e ninguém te chama porque ninguém te conhece. Eu já passei por essa experiência quando eu estava no ensino fundamental. É horrível, gente. É horrível chegar num lugar em que ninguém te olha. Ninguém se interessa. Ó, Claudinei, foi horrível. É horrível, Claudinei. Eu já passei por essa experiência, né, de mudar, ter que mudar de escola. Foi no 7º ano. Na época eu falava, não, na época era a 7ª série, né? Depois mudou. Eu tive que mudar de escola por questões de mudança de bairro, né? E aí era muito longe, tive que mudar. Gente, é horrível. A gente se sente assim, um peixinho fora d'água. Você não quer nem ir para a escola, né? É difícil tirar dúvida, você tem vergonha, né? Porque os grupos já estão todos formados. Agora vocês imaginem, né? Essas crianças, esses adolescentes neurodivergentes, né? Que têm diversas questões, passarem por isso todos os dias. Todos os dias que eles vão para a escola. É muito difícil. É muito difícil, né? Às vezes eles querem sim conversar, às vezes eles querem sim estar ali com outras pessoas, mas as pessoas não abrem espaço para perguntar o nome, para saber o que eles se interessam de verdade, né? Então, o primeiro passo para a inclusão, né, é abrir espaço para aquilo que é novo. Assim como quem já passou por essa experiência aí de escola, de exclusão, gostaria que lá atrás, quando você chegou na escola e não conhecia ninguém, você gostaria muito que alguém perguntasse seu nome, te chamasse para fazer parte do time, né? Que te incluísse ali, que te chamasse para a hora do recreio, né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de inclusão, é isso. Verdadeiramente se interessar pelo outro. Verdadeiramente. Então, esse é um primeiro desafio, tá? Deixa eu passar aqui. Não, para cá. Nossa Senhora, vou errar várias vezes. Aí aqui, eu vou passar rapidamente, porque assim, eu vou passar rapidamente pelos critérios diagnósticos, porque quando a gente fala de intervenção, é importante voltar no diagnóstico para explicar intervenção, tá? Então, TEA, transtorno de espectro autista, como vocês sabem, né? Tem 2 critérios assim que são amplamente que hoje constam lá no DSM, né, para diagnóstico, que é déficit persistente, quer dizer, uma dificuldade persistente na comunicação social e na reciprocidade afetiva. Quando eu olho para esse diagnóstico, eu já tenho que ter um olhar diferente para a questão da comunicação social. Gente, isso é muito importante. Porque se for um aluno que não tem autismo, por exemplo, eu vou ter uma facilidade maior de interação com ele, de conversar.
essa criança ou esse adolescente, ele vai ter uma facilidade maior de me explicar o que está acontecendo com ele, né? Eu vou só falar o outro critério, Claudinei, aí eu abro para você falar, tá? Então, é importante a gente ter atenção ao diagnóstico, tá? Aí o outro padrão, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. E aí tem ecolalia, insistência em rotinas, hipersensibilidade sensorial. Depois, lá na frente, eu vou falar de intervenção. Por que é importante eu compreender esses critérios? Porque, às vezes, o aluno, lá na sala de aula, ele vai querer sempre sentar na mesma carteira, na mesma mesa, todos os dias naquela posição, sabe? E não é uma questão de, ai, que menino chato. Não, isso faz parte. É lógico que a gente tem que trabalhar para flexibilizar isso, mas isso é com o tempo, essa flexibilidade. Talvez num primeiro momento, o melhor que eu posso fazer para me aproximar, para estar junto, para conquistar aquele aluno é aceitar. Ah, tá, quer sentar aqui todos os dias? Então vamos sentar aqui, tá tudo bem, vamos sentar aqui todos os dias. Aos poucos eu vou flexibilizando isso, né? Outra coisa que eu vou falar depois, vou falando aqui, mas depois vai ter mais, né? Essa questão da rotina, né? Autistas, eles são muito apegados a rotinas, né? Então, por exemplo, e são coisas que desorganizam totalmente. Talvez para um professor que ele chega na escola agora, chega de manhã, né? Eu acho que vocês vão dar aula para alunos de ensino fundamental, né? Não é isso, Fernando? Né? Fundamental e médio. Fundamental. Então, às vezes, vocês chegam na escola e está programado lá que vão ser 4 aulas ao longo da manhã, você chega na escola às 7h30 e tal. E aí está programado que no primeiro horário você vai para o 5º ano. Né? Mas aconteceu alguma coisa, o professor faltou, o professor ficou doente e tal, e aí teve que trocar de horário. Você não vai mais para o 5º ano no primeiro horário, você vai no último horário. Mas talvez aquele aluno autista está te esperando no primeiro horário. Isso vai desregular ele totalmente. E ele nem vai querer te ver no último horário. Isso é muito real, porque isso acontece com o meu Rafael. Ele sabe exatamente os horários que ele tem e qual ordem ele tem. Todos os dias da semana. Ele conhece os dias da semana como ninguém, assim, sabe? Ele sabe exatamente as matérias que ele vai ter. E acontece com todo mundo, né? Às vezes um professor fica doente, um professor tem alguma questão, precisa trocar horário, enfim, trocar até o dia que vai ter aquela matéria. E ele fica totalmente desorganizado, né? Então, é uma outra coisa. Então, isso tem a ver com a rotina, né? Com essas questões de interesses restritos, tá? Claudinei, quer falar? Porque eu acho que é sobre autismo que você quer dizer, né? Que você quer comentar. Isso, eu queria saber, o autismo, a pessoa já nasce com ele ou pode ser adquirido na fase adulta? Boa pergunta, Claudinei, porque atualmente a gente está tendo muitos diagnósticos, o que a gente fala de diagnóstico tardio, né? Que são adolescentes e adultos que passaram uma vida toda com dificuldades, mas que agora estão tendo diagnóstico. Então, está tendo muito essa dúvida. Mas o autismo, ele é um transtorno, a pessoa já nasce autista. Ela não se torna autista, né? Ela já nasce. É um transtorno que ele é inato. A pessoa nasce com ele. Aí tá. Aí você pode estar se perguntando aí, então tá. Então, por que tem adultos hoje que estão sendo diagnosticados? Por que isso não aconteceu lá atrás? Provavelmente é uma autista de nível 1, né? Porque hoje a gente fala em autismo nível 1, 2 e 3. O nível 1 geralmente são pessoas verbais, né? Que desenvolveram a comunicação. E muito provavelmente o que a gente percebe é que são pessoas que tiveram, sim, dificuldades de interação social na escola. Era aquela pessoa assim, sabe aquela pessoa esquisita? Aquela pessoa estranha na família, ela teve dificuldade, só que ela foi se adaptando. Né? E aí, principalmente esses autistas nível 1, por que quando chega na adolescência e na fase adulta, agora está acontecendo muitos diagnósticos? Porque é quando aumenta muito o grau de exigências, de padrões sociais. Quando é criança, às vezes na maioria das vezes, né, tem os pais ali que vão resolvendo as coisas para a criança, né?
Ajuda a vestir roupa, ajuda a criança ali nas tarefas escolares, vai numa festa, faz mediação, né? Mediação no sentido assim, ajuda a criança ali a brincar, falar, ele é assim mesmo, ele gosta das coisas do mesmo jeito. Quando chega na adolescência, o próprio adolescente ele já quer ter uma autonomia maior, né? E aí ele não consegue. E aí passa um pouquinho, ele tem que ir para a vida adulta, né? Que espera-se que ele construa relacionamentos amorosos e relacionamentos de amizade, que ele vá para um trabalho. E aí é onde as dificuldades são mais... é onde pega, sabe? Então, na fase adulta, geralmente é onde tem mais questões relacionadas assim, à depressão, à ansiedade, né? Porque crianças, via de regra, né, elas até são um pouco mais tolerantes. Agora, no mercado de trabalho, numa empresa, por exemplo, as pessoas são um pouco tolerantes, né? Então, adultos, por exemplo, hoje, que são diagnosticados com autismo, eles têm uma longa história de sofrimento ao longo da vida. E é muito comum também que eles tenham tido diagnóstico, por exemplo, de depressão, sabe? Ao longo da vida também usam medicação para depressão, né? Ou para ansiedade, tem dificuldades de fobia social, por exemplo, não saem de casa. E aí, esses diagnósticos, né, olhando assim para a questão do diagnóstico, quando a gente olha para trás, né, porque para fazer o diagnóstico a gente tem que olhar a história de vida da criança, né? Quando a gente vai conversar com essa pessoa, ela consegue relatar as dificuldades que ela teve. Quando a gente vai conversar com os pais, para aqueles que têm os pais presentes, os pais relatam, sabe, que teve atraso no desenvolvimento motor, atraso no desenvolvimento da fala, era uma criança que chorava muito, não aceitava colo de ninguém, então tem uma série de coisas que é ao longo do desenvolvimento, tá? Deixa eu passar para cá, tá bom. Vamos falar do TDAH, né? O TDAH está na moda, né? Eu costumo falar que está na moda. Todo mundo que tem alguma questão de atenção fala que é TDAH. O TDAH é um transtorno muito sério também, né? Que causa muitos impactos, inclusive também na questão de interação social, né? Por isso que às vezes TDAH e autismo às vezes são confundidos o diagnóstico, né? Mas são coisas diferentes, né? O TDAH, ele pode ser diagnosticado de 3 formas, né? Ele pode ser o predominantemente desatento, é quando o foco das dificuldades da pessoa é com relação à atenção, foco, né? Não consegue manter o foco numa atividade. Tem o predominantemente hiperativo ou impulsivo, né? Mas o que é mais comum, disparado, é o combinado, que a pessoa tem os dois, né? Desatento e hiperativo. É importante saber os critérios diagnósticos também, vocês aqui que são professores e para todo mundo, para a questão de elaboração de material, né? De elaboração de aula, elaboração de provas, de exercício em sala de aula, né? Eu sei que tem algumas matérias que são extremamente densas, né? Que às vezes o professor tem que ter uma aula ali mais densa e tudo. Mas se for uma criança, uma adolescente com TDAH, é importante e é necessário, né? Que esse conteúdo, por exemplo, seja partido. Partido. Por mais que você fale assim, gente, mas não tem como eu ensinar isso aqui de forma partida. Mas tem que arrumar uma forma, porque assim, se for uma aula de 50 minutos, né? Tem escolas hoje que são 40, 50, 1h10, né? É muito tempo. A criança ela não vai conseguir ficar naquela atividade. Outra questão é a questão de prova. Eu atendo, assim, por exemplo, atendo uma criança, pré-adolescente, né? Está com 12 anos. Ele tem TDAH e autismo. Ele é muito, muito inteligente. Ele não tem nem um déficit cognitivo, ou seja, a questão de resolver problemas é tranquilo. Mas para ele, a prova, por exemplo, os enunciados da prova têm que ser enunciados menores. Porque se for um enunciado muito grande, ele se perde. Se ele ler um enunciado assim que tem 4 linhas, por exemplo, ele não sabe dizer o que é.
Ele sabe dizer só o início ou então só o final do que o enunciado pediu, né? E aí, se pegar essa mesma questão, né? Às vezes, e outra coisa que ele não consegue, se for uma mesma questão que no enunciado tem duas perguntas, né? Por exemplo, descreva tal coisa e dê exemplos, 2 exemplos dessa mesma coisa, né? Ele vai fazer uma das duas coisas. Ele vai responder só uma das duas questões. As duas, muitas vezes, ele não consegue. Agora, se o professor, isso foi até uma orientação que eu fiz na escola, pedi para o professor, expliquei sobre isso e falei para ela, coloca os enunciados separados, né? E aí ela começou a fazer isso. Ela dava é a mesma prova, só que ela separa as perguntas e ele consegue fazer. Ele consegue fazer, né? Outra coisa que ele não conseguia também, esse mesmo paciente meu, a professora às vezes ela sempre dava prova frente e verso, né? O que ele fazia? Ele respondia só a frente. Ele respondia a frente aqui da primeira folha, ele virava a folha, respondia a outra folha. Ele não, sabe, ele não passava direto. Ele não viu o verso. Foi outra adaptar. Olha que coisa simples, né, gente? Eu não estou falando de gastar muito dinheiro. Coisa simples. Ela passou a dar provas para ele só impressa na frente. E falar para ele, olha, fulano, são 4 folhas de prova. E dava para ele as provas só impressa na frente. E aí ele já sabe, porque ele se dispersa muito rápido, né? Principais características: dificuldade em manter, deixa eu passar para cá aqui, dificuldade em manter a atenção em tarefas prolongadas, que é isso que eu estava dizendo anteriormente, né? Agitação motora excessiva, não consegue ficar parado, dificuldade em esperar sua vez ou controlar os impulsos, interromper, entre outros. Alunos com TDAH, assim, uma das principais queixas que eu escuto também de professores é que é um aluno que interrompe muito a aula, né? O professor está explicando e aí ele quer falar, ele quer interromper, né? Por que disso? Por essa própria questão da impulsividade, né? De querer falar, de não querer esperar, né? E aí precisa de uma paciência extra, né? Com esse aluno, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais de intervenção. Vou passar aqui para o TOD, uma definiçãozinha breve também. Um humor irritável e raivoso. Exemplo, perda frequente da paciência, né? É aquele aluno, assim, que ele é mais rabugento, né? Nada que você fala tá bom, ele sempre, ele tá reclamando, queixoso, muito irritado. Às vezes é uma criança que já chega na escola irritado. Ele já chega irritado. É um comportamento argumentativo, desafiador, recusa em obedecer regras, tendência a provocar os outros ou se vingar. É um perfil que dentro da sala de aula é muito difícil, né? Eu concordo com vocês, tiveram perguntas sobre a questão do TOD. É um perfil bem complexo, porque primeiro que dentro da sala de aula vocês não têm só 5 alunos, 6 alunos, né? São ali 20, 30 alunos, né? Eu não sei qual que é a realidade de Catalão, assim, qual que é a média de alunos, né? Mas rede pública é em torno de 30 alunos, né? São muitos alunos. E aí, se você tem dentro da mesma sala, né, por exemplo, 2 alunos com TOD, talvez vai desorganizar a sala toda, né? Porque é um aluno que realmente ele tem, ele toma muito seu tempo, é um aluno que é muito difícil manejar regras com eles, tá? 40 alunos normalmente, é muitos, né? Muitos. Média de 40 alunos. Aqui só um resuminho comparativo, porque às vezes a gente pensa que está tudo dentro do mesmo saco, né? E não, né? São coisas diferentes, né? TEA, TDAH e TOD. É lógico que, às vezes, é muito comum, o transtorno que é mais comum existir, né? Ter a mesma pessoa ter o mesmo diagnóstico é o TEA e TDAH, autismo e TDAH. É muito comum. Assim como autismo, TDAH e deficiência intelectual, que é aquele aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade de aprender, né? Ele tem um ritmo diferente.
E assim, tanto o TEA como o TDAH, ele envolve um atraso, uma demora no amadurecimento cerebral. Então, isso é importante também para a gente pensar em como manejar esse aluno, porque é um aluno que vai ter um ritmo diferente em sala de aula, né? Então, aqui é só um resuminho, até para vocês saberem, porque agora nós vamos falar de intervenção, né? Quando a gente olha para o TOD, se vocês olharem ali, ó, intervenção recomendada, terapia familiar, psicoterapia individual e estratégias parentais. Eu já vou aqui antecipar um pouquinho, para quem aqui tem aluno com TOD em sala de aula, precisa muito que a família esteja junto. Não existe terapia para TOD se a família não estiver junto. Não existe, não funciona. Eu já falo para a família, não vai funcionar. Uma família que não tem disponibilidade para vir, para estar na terapia também, não vai funcionar. Né? Porque o TOD, ele precisa muito da questão de ter uma constância de regras. Né? E a criança, ela passa mais tempo com os pais. E o contexto familiar, no caso do TOD, ele é assim, muito fundamental. Lógico que para todas as crianças, para todos os transtornos, né, é importante que os pais estejam junto, ou o cuidador principal, mas no TOD não tem como, não existe. Gabriel, quer falar? De remédio que eu posso dar para ela, eu tenho dinheiro para... Eu acho que não é comigo. Oh, mil perdões, eu abri sem querer aqui, mil perdões. Ah, tá, tranquilo, sem problema. O Claudinei levantou a mão. Claudinei, pode falar, que depois eu vou falar um pouquinho de intervenção. O TOD, ele tem esse tratamento, é só um controle ou pode ter cura ou não? Nenhum desses, nem o TEA, nem o TDAH, nem o TOD não tem cura. Né? São transtornos do neurodesenvolvimento mesmo. As terapias são para controle comportamental, aprendizagem, não é nem controle, é para aprendizagem de novos comportamentos, Claudinei. Né? Então, não tem cura. Existem, por exemplo, também alguns medicamentos que crianças, adolescentes, adultos, né, com TEA, TDAH e TOD, tomam diariamente, né? Mas não são medicamentos para cura. Não existe. Né? E nem... Desculpa, na fase adulta, essa pessoa será menos impulsiva ou pode ser mais? Eu vou te falar que depende. Depende se essa pessoa, por exemplo, ela teve um olhar diferenciado na infância, né? Uma criança com TOD, né? É uma criança que precisa ter muito de perto, assim, a questão do manejo comportamental, né? Ela tem uma questão de comportamento, de oposição a regras, a figuras de poder, né? Assim, o professor, os pais. Então, é uma pessoa que tenta o tempo todo bater de frente com figuras de autoridade, tem dificuldades com regra. Se na infância foi olhado para isso, são pais que estão presentes e que tentam, né, na medida do possível, dar conta dessas questões comportamentais, é um adulto que vai crescer e ele vai entender que existem regras e que, embora ele não queira seguir, que é importante para viver em sociedade. Agora, vamos pensar uma criança que vive num contexto familiar totalmente disfuncional. Esses pais nunca procuraram ajuda profissional para intervenção, nunca procuraram saber o que esse filho tem, né? E ele cresceu cada vez mais potencializando esses comportamentos dele, né? Porque começa de forma muito rasa, né? Às vezes impondo, respondendo, não vou fazer, não vou dormir, não vou tomar banho. Daqui a pouco ele está empurrando o colega, daqui a pouco ele está jogando coisas no colega e vai crescendo, aí são brigas maiores. Então, pode evoluir para comportamentos muito mais... para transtornos de conduta, que é o que a gente fala, né? Que são coisas muito mais difíceis na vida adulta, tá? Então, eu te falo que depende.
o que as pesquisas falam, pesquisas, né? É que quando uma criança que tem TOD na infância, mas ela tem o diagnóstico e ela é cuidada no sentido de aprender a lidar com regras, com figuras de autoridade, na vida adulta, as questões impulsivas tendem a diminuir. E isso acontece também no TDAH, né? Quando são questões tratadas ao longo da infância e adolescência, na fase adulta tende a diminuir as questões impulsivas, tá bom? Então, vamos lá. O que fazer? Nosso tempo está passando rápido, hein, Fernando? Conversa boa é assim mesmo. Eu separei, gente, assim, né, pontos importantes para a inclusão de pessoas com TEA e TDAH, e depois eu vou falar do TOD, tá? Tem algumas coisinhas que são um pouquinho diferentes. Então, vamos lá. Para TEA e TDAH. Adapte a linguagem e instruções de forma clara e objetiva, né? Para pessoas com autismo e TDAH, não adianta eu sentar com ele e ficar falando assim, fulano, senta aqui, por que você não faz, por que não sei o quê, cadê seu caderno, pega o lápis, não adianta, né? Eu tenho que ter instruções claras e objetivas. Claras e objetivas. Olha, você precisa do seu lápis e da sua borracha em cima aqui da mesa com o seu caderno. Pronto. Porque se eu ficar falando, quanto maior a instrução, menos atenção ele vai se perder no meio do seu discurso e ele não vai saber o que de fato precisa fazer. Se é, por exemplo, eu sei que aqui é curso de matemática, né? Mas assim, vamos supor na aula de educação física. Se eu vou ensinar uma criança com autismo, por exemplo, a acertar a bola na cesta de basquete, eu vou dar um modelo para ela. Eu vou pegar a bola de basquete e vou falar para ela, faz igual. E aí eu vou acertar. Só isso. Eu não vou falar para ela, olha, pega a bola com as suas duas mãos, olha a distância que você está aqui da cesta, não sei o quê. Não. Eu vou falar só para ela, faz igual. Então, às vezes, para um aluno com TEA e TDAH, eu tenho que só dar um modelo para ele falar, faz igual. Quanto maior a instrução, isso vale para provas, avaliações, escritas também. Quanto maior a instrução, mais ele vai se perder no que ele tem que fazer, no que ele tem que executar mesmo, tá? Segundo ponto, estabeleça rotinas previsíveis e utilize sinais visuais. Isso vale tanto para autismo como para TDAH, né? Previsibilidade. Para o TDAH, para os dois, na verdade, né? Que tem essa questão de impulsividade. Quando eu dou previsibilidade, é assim, olha, fulano, nós vamos fazer o exercício, em 15 minutos a gente vai fazer o exercício. Eu estou dando previsibilidade, ou seja, principalmente para o TDAH, quando é uma tarefa difícil para ele, né, que é ruim, que é aversiva, que ele não quer fazer, mas eu dou uma previsibilidade, é mais fácil que ele se engaje na atividade, porque ele sabe que tem começo, meio e fim. É diferente se eu der uma lista para ele de 20 exercícios. Ele já vai olhar para aquilo ali e vai falar, não dou conta, não vou fazer. Porque não tem nem hora de acabar isso daqui. Né? Sinais visuais, isso aqui principalmente para o autismo, né? Dar modelos, né, para o autista, né? Dar modelos daquilo que você quer que faça. Né? Vamos supor que é sei lá, está ensinando subtração, né? Às vezes vocês explicam lá no quadro, lá na frente. Para uma criança com autismo, eu tenho que sentar aqui do lado dela e fazer para ela o modelo. Como que é fazer uma subtração? Como que eu quero que seja feito? É fazer junto, é sentar do lado e fazer. Porque isso acontece, e também para o TDAH vale. Por quê? Porque é uma criança com TDAH, que ela tem questões muito de desatenção. O próprio processo dela é olhar no quadro, voltar a atenção para o caderno e anotar, pronto, ela já perdeu o que ela tem que fazer. Então, às vezes, eu tenho que sentar ali do lado, eu tenho que, por exemplo, imprimir aquilo que eu vou passar no quadro, eu imprimo para ela e deixo ali do lado dela para ela saber
né? Eu tenho alunos, eu tenho pacientes com TDAH adolescentes, por exemplo, que eles não conseguem fazer anotações durante a aula. Porque se eles forem anotar o que o professor está falando no caderno, eles se perdem totalmente. E aí nem presta atenção mais, porque perdeu o raciocínio, e nem anotam. Né? Então, assim, é uma negociação também com o professor, né? Porque depois o professor tem que aceitar ali, tirar uma foto, mandar a foto do quadro para os pais, para eles copiarem em casa, enfim. Mas essa questão da atenção, né, é muito importante, porque eles se perdem mesmo, né? O simples fato de olhar, né? Porque esse é o que a gente chama de coordenação mão-olho. Nós aqui, talvez a gente faça isso com muita tranquilidade, né? Tem alguém dando aula e eu estou aqui anotando, né? E não me perco. Para quem tem questões de atenção muito acentuada, não consegue, se perde. E aí o professor olha e fala, esse é o aluno que não copia, esse é o aluno que não tem nada no caderno. Então, às vezes, o simples fato de imprimir aquilo que você vai passar no quadro já ajuda bastante. Aqui, ofereça intervalos sensoriais ou momentos de pausas programadas. Os outros alunos da sala, às vezes eles podem ver isso como privilégio. Fulano pode sair da sala de vez em quando, né? E aí eu sei, teve até uma pergunta que falou como explicar, né, sobre inclusão para os demais alunos, né? Eu acho que essa conversa tem que ter com todos os alunos da sala, sabe? Explicar o que é o autismo, o que é o TDAH, o que é o TOD, explicar o que essa criança, esse adolescente precisa. Até que para os outros alunos da sala não vejam, por exemplo, esses intervalos como privilégio, sabe? Porque senão todo mundo vai começar a dar trabalho na sala. Por que as crianças com TDAH e TEA precisam desse intervalo? Para elas, talvez uma aula em que elas têm que ficar ouvindo, anotando, fazendo, isso causa uma grande sobrecarga sensorial, sabe? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu vou usar uma analogia para vocês entenderem o que é essa sobrecarga sensorial. Quando eu vou em show, sabe, com música ao vivo e tal. Gente, eu volto para casa, às vezes meu ouvido tá zunindo, assim, zum. É como se fosse uma sobrecarga sensorial. Lógico que eu fui num show, né, música alta, né? Mas os alunos, crianças com autismo e TDAH, eles sentem esse desconforto com uma menor carga de informações. Às vezes com uma aula, um vídeo que você passa. E aí é importante dar esse intervalo sensorial para que ele não se desregule. Entende? Então, quando vocês perceberem assim, nossa, o fulano está ficando mais desconfortável, está começando a levantar, está começando a ficar mais agitado. Antes dele causar algo maior dentro da sala de aula, já deixa um combinado com ele, que ele pode sair, ficar 5 minutos fora da sala e volta. Sabe? É melhor do que deixar ele desregular dentro de sala de aula para depois sair. Entende? Deixa eu ver aqui qual que é o outro. Valorize o interesse da criança ou adolescente, né? Crianças e adolescentes. Lembra que eu falei lá atrás que os autistas têm interesses restritos, né, e repetitivos. Então, às vezes, eles vão querer fazer as coisas sempre de uma mesma forma. Vão querer escrever sempre com aquele lápis, vai querer sempre alguma coisa. Crianças, por exemplo, também. Vamos falar de criança. Às vezes, eles gostam muito de algum tema, de algum personagem, né? Por que não levar um personagem para ensinar soma? Né? Se agora está muito na moda o Stitch, né? O Lilo e o Stitch. Se você está ensinando soma e é um aluno, uma aluna que gosta muito do Stitch, por que não levar uma atividade sobre o Stitch? Né, para ele somar lá vários bonequinhos, várias coisas sobre aquele tema. Isso vai ajudar também, né? E todas essas coisas é importante explicar para a turma, né? Quando a gente fala de inclusão, olha, para o fulano eu trago algo diferente porque é uma necessidade dele, entende? Exatamente por aquele fato que eu falei, né? Para os alunos não ficarem, os demais alunos não acharem que é privilégio, porque não é privilégio, é uma necessidade. Vou correr aqui um pouquinho, Fernanda, até às 8, né?
O tempo é seu, assim, a gente põe 1 hora, mas tá tranquilo também. Podemos ficar mais um pouco, se precisar. Tá bom. Reduz estímulos excessivos no ambiente físico. Vocês já devem ter falado sobre isso, né? Excesso de cartazes, excesso de barulhos, né? Tudo isso entra naquela sobrecarga sensorial. Então, às vezes, passar um vídeo que é muito barulhento, será que esse aluno que tem autismo, será que ele não pode assistir esse mesmo vídeo mais baixo numa sala separada? Para ele vai ser melhor, entende? Flexibilizar algumas coisas também. Alunos menores, assim, né? Tem muita, com autismo, por exemplo, eles têm muita dificuldade de participar, por exemplo, de feira de ciências. Eles gostam do assunto, fazem o trabalho, mas ir apresentar na feira de ciências é muito difícil. Porque é muita gente conversando, pessoas falando alto, pessoas, sabe? Não conseguem. Entra na parte da flexibilização também. Antecipe mudanças de rotina com avisos prévios, que tem a ver com aquela questão de inflexibilidade, né? Dificuldade, desregulação emocional, quando muda alguma coisa na rotina deles. Então, assim, eu sei que nem tudo dá para antecipar, né? A vida não é totalmente previsível. Mas, na medida do possível, antecipar, sabe? Olha, fulano, amanhã a gente vai ter uma atividade que vai ser fora da sala de aula, né? Não vai ser na sala de aula, vai ser no laboratório e tal, sabe? Comunicar isso para os pais, para que os pais conversem quando vai ter alguma coisa diferente na sala, sabe? Tudo isso também contribui. Algo que eu já falei, né? Ofereça tarefas adaptadas e expectativas realistas. Incluir não é oferecer a mesma atividade para todos os alunos. Não. Incluir é ter expectativas realistas sobre cada aluno, sobre aquilo que ele consegue fazer da melhor forma, né? Não adianta eu dar a mesma atividade para todos os alunos e aquele com autismo, eu ajudo ele a fazer, eu pego na mão dele e ele vai fazendo, só para cumprir o protocolo. Isso não é inclusão. Se você está dando 5 atividades para os demais alunos e se percebe que aquele aluno autista, ele consegue fazer uma atividade, mas ele consegue fazer com uma autonomia, é melhor que ele faça uma atividade com autonomia. Isso é inclusão, tá? Trabalhe com reforço positivo e reconhecimento de pequenas conquistas. Tanto TEA como TDAH, isso aqui é bem importante, sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa, muito bem, fulano, você conseguiu. Às vezes eles não conseguem dar um significado para aquilo que você está falando, né? O reforço positivo e esse reconhecimento de pequenas conquistas, é importante falar exatamente daquilo que você quer reconhecer como positivo. Por exemplo, eu posso falar assim, fulano, muito bem, você conseguiu fazer atividade. O que seria algo mais pontual? É falar para ele assim, olha, eu vi que você conseguiu fazer a soma correta. Muito bem. Eu estou falando exatamente para ele aquilo que ele conseguiu fazer. Olha, fulano, eu vi que hoje você conseguiu ficar a aula toda sentado, você levantou 2 vezes. Eu estou explicando exatamente para ele o que eu estou reforçando, o que eu estou elogiando. E isso faz diferença também, porque daí ele entende exatamente o que eu estou reforçando. Porque eles têm uma dificuldade de entender, sabe, essa linguagem assim mais geral, tá? Vamos aqui para o TOD, então. Já que vocês estão caladinhos, vou passar para o TOD. Estratégia para alunos com TOD em sala de aula. Estabeleça vínculos antes de estabelecer regras. Lá atrás, eu falei sobre a questão da dificuldade deles a obedecerem regras. Se a gente olhar para o nosso comportamento, a gente tende a obedecer, a fazer aquilo que pessoas importantes pedem para nós. Não é assim? Se você sair aqui na rua, né? Se vocês saírem aí na rua e alguém falar para vocês fazerem alguma coisa e essa pessoa não significa nada para você, você vai olhar e falar, vou fazer não. Nós, seres humanos, nós somos assim. Então, e para criança com TOD, isso é muito mais potencializado. Então, se você não tiver vínculo com ele,
Ele não vai obedecer o que você está falando, por mais que você seja uma figura de autoridade dentro da sala de aula. Então, é importante estabelecer vínculo, sabe? Entrar ali no mundo da criança, saber o que ela gosta, qual que é um assunto que ela acha legal, sabe? Tornar-se ali, sabe, parceiro, antes de exigir algo. Outro ponto, ofereça escolhas dentro de limites definidos. É importante sempre dar, assim, duas alternativas, sabe? Dentro daquilo que você está tentando negociar com a criança, com o adolescente, dê para ela duas alternativas. Olha, você quer isso ou isso? Porque aí eu estou dando oportunidade dela escolher, é ela que está escolhendo, mas eu estou colocando limites, entende? É diferente de falar para ela assim, olha, você vai fazer esse exercício agora. Você vai ler esse texto agora e vai resolver para mim. É diferente de falar assim, olha, você quer fazer esse exercício aqui ou você quer ler o livro? Eu estou dando alternativas para ela, e ela que escolhe. E para uma criança com TOD é importante que ela escolha, e não que ela obedeça o que eu estou falando. Entende? Mantenha regras claras, firmes e consistentes. Aqui que entra a parceria com a família. Não adianta, na escola, ter regras claras, firmes e consistentes, se em casa os pais, às vezes, deixam fazer uma coisa, às vezes não, às vezes uma coisa pode hoje, amanhã não pode. Aqui, a família tem que andar junto. Se tem regras consistentes em casa, na escola isso vai andar melhor, né? Então, aqui tem que chamar muita família para estar junto, né? Porque senão ele vai testar, né? Ele vai saber o ambiente em que ele pode testar e fazer diferente. Então, aqui a família tem que andar bem junto. Evite confrontos públicos e disputa de poder. Então, é bem isso que está escrito aqui, né? Então, assim, não exponha o aluno, né? Não chama, procura evitar, chamar a atenção dele diante da sala toda. Chama ele ali no particular, chama ele ali no intervalo entre as aulas e conversa, sabe? Porque quanto mais plateia tiver, mais intenso vai ficar. Mesmo porque os outros alunos, todo mundo vai parar para ver o que está acontecendo, né? Às vezes isso causa um movimento diferente na sala. Então, assim, confrontar o aluno em público, não, porque isso é reforçador do comportamento dele de oposição. Reforce positivamente os pequenos comportamentos, que é aquilo que eu disse anteriormente, né, que vale para o TEA e para o TDAH, que também vale para o TOD, se bem reforçar aquele comportamento, falar para ele exatamente aquilo que você está reforçando. Antecipe gatilhos e intervenha antes do comportamento escalar. Isso vale para outra situação que eu citei com relação ao TEA e TDAH, com relação à regulação emocional. Percebeu que o aluno está ficando irritado, que ele está ficando mais bravo dentro da sala de aula, já intervém na hora. Não deixa esse comportamento ficar de uma forma explosiva, né? Dentro do ABA, que é a análise do comportamento aplicada, a gente sempre trabalha, e é algo que eu ensino para os professores e para os pais também, observar muito a criança e o adolescente, né? Porque a intervenção mais eficaz é quando eu intervenho antes do comportamento problema acontecer. Porque quando o comportamento problema acontece, aí eu apago fogo, né? Antes do comportamento problema acontecer, eu tiro a criança de cena, né? Quer dizer, ela não chega no ápice do descontrole dela, né? E aqui, antes do comportamento problema acontecer, ela consegue me ouvir, né? Ela consegue raciocinar, vamos dizer assim, né? Quando explode o comportamento, não adianta eu querer ensinar nada. Não adianta. Eu tenho que esperar passar a crise para depois eu voltar a conversar com ela. Então, eu ensino habilidades antes do comportamento acontecer, não no momento da explosão, né? Por isso que a orientação sempre começou a perceber que o aluno está ficando ali mais irritado, mais difícil,
já tira ele da sala, já troca atividade, tira a atividade dele, fala, não, vamos fazer outra coisa, sabe? Para não deixar o comportamento evoluir. Estabeleça rotinas claras, com previsibilidade, assim como no TEA, no TDAH, no TOD também vale, né? Se for uma atividade mais difícil, conta para ele quanto tempo vai durar aquela atividade, que depois vai vir algo que seja melhor, que seja mais reforçador, que a gente chama de reforçador, tá? Trabalhe em equipe com a família, trabalhe em equipe com a família e equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, eu quis dizer, equipe que atende a criança, né? Se ela fizer terapia com psicólogo, fizer outras terapias, esteja em contato com esses profissionais, né? Até para entender como que funciona, né? Como que é em casa, como que são em outros ambientes, né? Estou terminando aqui, deixa eu ver aqui o próximo. Já lá para perguntas, tá? Se tiver perguntas. Então, o que eu queria falar para vocês é isso, né? Cada uma aqui tem o poder de fazer alguém se sentir parte, né? Vocês que são professores, vocês que estão aqui, né? Começando essa trajetória, né? E são com pequenos gestos, são com pequenas atitudes que às vezes não custa grandes coisas financeiras, né? Às vezes é só a questão de levar um material adaptado, imprimir uma prova de uma forma diferente, né? Sentar com os alunos, os demais alunos, a classe toda, explicar as dificuldades daquele aluno autista, por exemplo, que tem uma intolerância a barulhos muito altos, né? Então, a gente consegue fazer isso, às vezes, com pequenas atitudes, mas são atitudes, assim, que vêm do nosso interesse pelo outro. E, às vezes, é uma outra pessoa que é muito diferente de tudo que eu já convivi na minha vida e de tudo que seria confortável, mas é realmente se interessar pelo mundo do outro. Então, eu queria deixar essa pergunta para vocês, né? O que você pode fazer para incluir de verdade no seu dia a dia? Acho que acabou, viu, Fernando? Nossa senhora, ó, 8 horas em ponto, Fernando. Beleza. Foi ótimo. Esse aqui é o QR Code do seu Instagram? Do meu Instagram. Quem quiser entrar lá, dar uma olhada, quiser me fazer perguntas por lá também, fiquem à vontade. Estou disponível lá no Instagram também, tá? Eu recomendo que entre, que tem podcast muito interessante lá para ouvir, para assistir. Eu entrei lá. Tem muito que eu sensível que eu tinha anotado, agora esqueci. Mas é sobre o que o meu filho, pensando no futuro, como é que vai ficar. Eu acho que vale a pena vocês, depois eu vou mandar para vocês especificamente um que eu quero que todos assistam, meus alunos. As perguntas estão abertas, mas eu queria começar com ir de trás para frente, vamos dizer assim, começando com pode, tá? Tá. Principalmente uma pergunta. Você falou uma coisa interessante, que foi um questionamento de um dos alunos, como é que eu vou divertir? Então, primeiro, eu acho que ele vai ter que ter muita sensibilidade de observar o comportamento e poder tentar chamar atenção para outro foco, né? Para quebrar antes que aconteça a explosão, não é isso? Isso. Eu acho que eu deixei subentendido, assim, né? Eu vou só voltar um pouquinho, então, Fernando. Assim, o que eu sugiro fortemente, né? Sempre estejam em parceria com as famílias, sabe? Chama esses pais para conversarem, entendam como que essa criança ela lida com regras em casa, o que irrita muito essa criança, o que ele fica muito bravo, né? Começa ali a ser um cientista do seu aluno. Eu sei que professor não tem muito tempo, né? Mas vamos lá. Eu acho que não tem muito para onde correr, né? Entenda qual que é o tempo de tolerância que ele consegue ficar bem em sala de aula. Se ele consegue hoje ficar 10 minutos em sala de aula, tá, vamos trabalhar com 10 minutos em sala de aula. Aos poucos, passa esses 10 minutos para 12 minutos. Daqui a um mês, vamos passar esses 12 minutos para 15 minutos. Entende? É melhor ter um aluno bem regulado, bem feliz, tranquilo dentro da sala de aula por 10 minutos, do que forçar ele a estar 50 minutos dentro da sala de aula e você não conseguir dar aula. Entendi. Né? Então, é isso que é intervir assim, antes do comportamento problema acontecer, sabe? É uma estratégia de trabalho dentro de sala de aula. Sim. Isso. E, Line, e quando explode? O que a gente faz?
Quando explode, é bem complicado, né? E aí cada criança explode de uma determinada forma, né, Fernando? Tem criança, assim, o que a gente faz? Primeira coisa, é conter o aluno, né? Porque a gente não pode deixar com que ele se machuque e machuque outras pessoas. A primeira coisa que a gente preza é pela segurança física dele, pela saúde dele, né? E aí, essa é uma outra estratégia que a gente tem que conversar com a família, né? Porque senão pode até dar caso de polícia, né? Olha, se fulano, às vezes fazer até um documento escrito, sabe? Na clínica eu faço até documento escrito, né? Olha, se acontecer, né? O fulano começou, sei lá, a quebrar as coisas aqui, o que eu posso fazer? Né? Eu seguro ele, o que eu posso fazer? Então, é importante conversar isso com a família também. Mas a primeira... Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é na segurança da criança, na integridade física dela e na integridade física das outras crianças. Então, assim, é conter e tirá-la de cena. Na hora que está, esperar passar a crise. E falar o mínimo possível. Porque quando uma pessoa está em crise, não adianta ficar dando comandos. Não adianta ficar dando comandos e nem olhar no olho. Então, então vamos lá. Conter, né? Prezar pela saúde física dela e das outras pessoas. Falar nada, praticamente. Falar nada, porque quando eu estou falando, para com isso, eu estou dando mais estímulo para ela. Mas não fala nada, procura não ter contato visual e espera passar a crise. Dentro da crise, eu não dou comando. Certinho. E voltando um pouquinho, né? Gente, se alguém quiser perguntar, levantar a mão aí, a gente vai interrompendo, que estou curioso com algumas coisas e foram perguntas dos alunos mesmo que chegaram, então eu vou fazendo os questionamentos. Nesse mesmo caso, lá do professor que pediu para fazer essas perguntas, ele fala agora com autismo, né? Ele fala da necessidade do uso de um elástico. E aí ele falou que retirou a TDAH e foi tirou o elástico para deixar só o lápis e o livro em cima da mesa. Usa elástico, algum brinquedo, algum objeto que a criança muitas vezes está manipulando, serve como uma válvula para ajudar ele a se concentrar no processo? Tirar é pior ou no caso, pela pergunta dele, parece que piorou tudo. Tipo, o elástico estava lá, ele estava fluindo. Tirou tudo para ver se ele concentrava na atividade, na aula, parece que ele desandou foi tudo. E aí, o que os objetos, o elástico, agem nesse processo, ajudam, né? Ótima pergunta, assim. Mais uma vez eu vou falar depende, viu, Fernando? Vou falar depende, porque depende de cada criança. Se para essa criança ela ficar manipulando o elástico ali, né, fazia com que ela se concentrasse, esse elástico ele está funcionando como um objeto de autorregulação emocional. Então, para ela tá ok. A partir do momento que eu tiro esse objeto de regulação emocional, eu estou contribuindo para uma desregulação emocional. E aí vamos pensar em nós. Quando nós aqui estamos desregulados emocional, o que é uma desregulação emocional? Quando eu estou com muita raiva, quando eu estou muito estressada, eu consigo aprender? Você consegue aprender, Fernando? Quando você está com muita raiva de alguma coisa? Não. A gente só consegue adquirir aprendizado quando a gente está regulado emocionalmente. Então, se o elástico é um objeto de regulação emocional, sim, ele está contribuindo para a aprendizagem da criança, né? Por exemplo, tem muitas crianças autistas também que usam mordedor, sabe? São objetos, né? Tem de vários formatos, tem formatos até da Disney, de carrinho e tal, né? Que elas usam o mordedor como objeto de regulação emocional. Né? Então, assim, se o elástico tinha essa função, é arriscado, sabe? Porque às vezes a criança está ali com o elástico, mas ela está ouvindo o que o professor está falando.
Ela está prestando atenção. Ela não está prestando atenção como o professor gostaria que ela prestasse atenção, que era escrevendo, anotando, escrevendo, anotando. Não está. Do jeito que ele gostaria, não está, mas do jeito dela, ela está aprendendo. Entende? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, beleza. Vou perguntar mais um pouquinho. Ladinhos. Lilian, você falou do projeto seu da escola, e como é que. Eu acho que no início até deu uma ideia para a gente aqui, mas como é que a gente trabalha inclusão com as crianças para aceitar o colega, o amigos, ou seja, você falou uma coisa interessante, os desconfortos que a gente vive na vida, o quanto a gente gostaria de alguém nos receber bem. E como é que está sendo trabalhado isso com as crianças na escola? A sala de aula, fala assim, gente, o amigo precisa de atenção, igual você falou dos fatos da necessidade de sair, deslocar, os momentos de crise. A minha filha tem, dentro de sala de aula, um coleguinha autista. Então, a gente explica para ela no processo, a escola está... Ou seja, tem um momento, fala, o amigo, mamãe, o fulano, ele gritou na sala de aula. Aí a gente pegou e explicou para ela porque o motivo de ele ter feito isso. Mas como é que a gente pode trabalhar mais isso? Porque querendo, ainda é uma sociedade que ela fala de inclusão, mas afasta num processo meio que exclusão, até mesmo que os pais ajudam nesse processo, eu vejo isso. Poucos têm consciência de dizer, não, vamos receber um amigo, vamos conversar com ele. Ou seja, o que podemos fazer para ajudar mais isso para os colegas em sala? Ótimo. E depois eu tenho um outro fato, uma história, e explica, depois eu tenho uma história relacionada até de uma escola aqui de Catalão. A inclusão, Fernando, a inclusão ela começa com informação, né? Eu não consigo compreender, eu não consigo incluir alguém, um comportamento, aceitar alguma coisa que eu não entendo o que é, né? Então, eu acredito muito que a inclusão começa com a informação. Então, nesse projeto, o primeiro passo é conversar com as crianças sobre o que é autismo. Lógico que na linguagem que elas vão entender, falando daquilo que é, o porquê que aquele aluno é daquele jeito, porque ele tem autismo, o autismo faz isso, isso e isso com o cérebro dele, né? Então, ele vai se irritar mais com barulho, ele vai precisar sair, esse aluno TDAH, ele não consegue ler um texto que você consegue ler e ter atenção, então por isso que ele vai ter uma atividade diferente. Então, a primeira coisa é explicar o que é para as crianças, né? O segundo passo com criança é fazer exatamente parecido com o que eu fiz aqui no início, né? É criar situações com elas para que elas se coloquem no lugar desse outro colega, sabe? Criando situações, eu crio situações, assim, né? Tem uma caixinha que eu levo, nessa caixinha tem várias situações ali, né, de exclusão, e aí as crianças tiram para a gente poder conversar sobre aquilo, sabe? Pensar mesmo, situações da escola. Todo mundo foi convidado para jogar carimbada. Você não foi. E aí? Né? Então, nessa caixinha tem várias situações. Então, primeiro é falar sobre os transtornos, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, nossa, se falar que tem autismo, vai ter preconceito. Eu acredito no contrário, né? O preconceito, a gente combate ele com informação. Com informação. Então, primeiro a informação, criar várias situações para eles pensarem nessas situações de empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, e aí com situações reais da sala de aula. O que você gostaria que fizesse por você? Sabe? E aí tem escolas que a gente cria a caixinha da empatia, que são situações situações assim que eles tiram com sugestões de atitudes empáticas que eles podem ter naquele dia. Convidar um colega diferente para sentar no lanche, né?
sentar junto com um colega para ensinar uma matéria. Então, a gente cria essa caixinha da empatia, a gente cria quadros, assim, com atitudes empáticas, né? Coloca cartaz na escola, né? Falando sobre essa questão de empatia. E essa não é uma conversa, o projeto eu vou e falo uma vez, né? Assim, né? Fico ali um tempo com as crianças. Mas essa é uma atitude que tem que ser da escola. Da escola, não adianta. Por isso que esse projeto tem a outra vertente, que são com os professores, que eu vou fazendo o mesmo processo, porque os professores também têm que fazer esse movimento, sabe? Ó, fulano, vamos chamar o fulano para sentar aqui? Gente, ó, vamos falar baixo, fulano está se incomodando, sabe? Essas coisas, porque tem que ser algo que tem que desmistificar, sabe? Porque quando aquele aluno com autismo ou com TOD cai naquele lugar, ele é esquisito, ele bate, ele não faz nada. Gente, isso é muito ruim, porque as crianças mesmo, elas mesmas começam a reproduzir esse tipo de diálogo, né, de frases, e a excluir esse aluno, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar tanto com crianças, como com os professores, os educadores da escola, de uma forma integral. E não é uma conversa de um dia só, né? O que eu sugiro para as escolas é que tenha o dia, pelo menos uma vez por mês ali, que seja meia hora. Vamos falar sobre isso? O que fulano faz que te incomoda? E aí não voltar só para o aluno com autismo. Vamos falar aqui, gente? Tem alguém, sabe? Às vezes tem um fulano que arrasta lá a carteira e que todo mundo se incomoda, ele não é autista, não. Né? Então, falar sobre isso de uma forma mais ampla também, sabe? Expliquei? Explicou e trouxe até uma luz a uma questão que eu ouvi de uma história de uma escola aqui, que os meninos estavam incomodados, mas eu acredito que a escola não está dando conta da criança autista, e ela tem incomodado os outros colegas dentro da sala de aula, porque ela está chegando aos momentos de crise, eu acho, e agitada, e acaba atrapalhando o desenvolvimento da aula e a aprendizagem dos outros. E causou tanto transtorno que os pais estavam querendo ir na escola para incomodar. Eu acho que a escola não está dando conta do recado, ou seja, está com a intervenção errada e está deixando ele chegar em momentos altos de crise. E conforme o que me chegou, foi uma notícia, uma informação. Eu peguei e falei, gente, mas que coisa é essa? Os pais que forem lá vão levar pedrada, desculpe o termo, porque estão errados no processo de inclusão, tem que errado. E na sua fala, eu já percebi que a escola que está precisando fazer os ajustes em sala, ou seja, o professor não está conseguindo, acredito, entender, você tem nem outros suportes para poder minimizar a questão, ou seja, o momento de crise não acontecer. Porque se está gerando todo esse incômodo, parece que ele tem chegado a um momento de gritos muito constantes, e acaba os outros alunos não conseguem fazer a prova, não conseguem estudar. Então, acho que é porque as intervenções, ou seja, não estão conseguindo ajustar, né? Então, aí o papel da família nesse processo ajuda muito, né, Lina? Sim, família, escola e terapeutas, né? Provavelmente essa criança, ela deve ser assistida com alguns terapeutas aí, né? Então, essa parceria entre escola, a família e os terapeutas, né? E eu não acredito, assim, numa escola que hoje em dia não leve isso, a questão da inclusão para dentro da sala de aula. É algo que tem que ser falado em reuniões de pais, né? Mobilizar, né, essas outras famílias, né? Porque as outras famílias, percebe que elas estão olhando esse caso de longe? Nossa, tem um aluno lá que grita e que não deixa meu filho prestar atenção na aula. Mas será que eles sabem o que está acontecendo? Qual que é o diagnóstico? Qual que é a dificuldade dessa família? O que essa família está fazendo para tentar contornar? Será que está fazendo? O que a escola está fazendo para entender o caso desse aluno, né? Isso precisa ser discutido também dentro da comunidade escolar. A comunidade que eu falo ali, a comunidade dessa sala de aula, entende?
Porque essas outras famílias, eu acredito que elas estão julgando a partir das informações que chegam, que são informações, às vezes, enviesadas, né? O aluno só grita, atrapalha todo mundo, arrasta a carteira, entende? Então, me parece que é um processo que tá falhando lá desde o início, sabe? Lá desde o início. Não tá, parece que está faltando ali a conversa, sabe? Entre família, a coordenação da escola, não sei se está sendo feito alguma coisa, se alguém está olhando para isso, se não está, precisa, né? Ter alguém ali que saiba falar sobre comportamentos, manejo de comportamento em crise, sabe? Precisa ter uma formação, precisa ter uma orientação sobre isso, sabe? Lília, a presença de mais de um professor em sala nesse processo ajuda um professor ou seja, quando tem uma criança, a ter mais um professor, né, dentro do ambiente da sala de aula é fundamental? Um profissional de apoio, que você fala, ter o Isso. professor, ajuda muito. Ajuda muito, né? Hoje, por lei, né, crianças e adolescentes, né, que têm diagnóstico de autismo, a lei garante, né, assim, né, tem é mais fácil de se conseguir até judicialmente um profissional de apoio, né? Mas a depender do nível de autismo, né, da criança, com TDAH, enfim, é extremamente fundamental, né, que tenha um professor de apoio ali, né, porque às vezes, por exemplo, uma sala de aula de 40 alunos, às vezes o professor tem ali 50 minutos para dar uma aula. Eu entendo que é humanamente impossível, né, ele dar uma atenção direcionada que aquele aluno precisa e dar atenção para os demais alunos. Então, eu acho, assim, que é muito fundamental, sabe? Para TDAH e TOD, por lei, não existe uma regulamentação, né? Então, tem muitas famílias que sofrem muito com isso. Às vezes, tem um aluno com TDAH que, assim, tem muita necessidade de ter um profissional de apoio, mas como a lei não garante, a escola não coloca. Mas se for uma escola, né, que tem condições de ter 2 professores em sala de aula, sim, eu acho que é bem importante. Gente, mais uma pergunta? Claudinei, pode falar. Esse professor de apoio, se tiver um exemplo, cinco crianças com autismo dentro da sala de aula, terá que ser um profissional de apoio para cada criança ou um para todos? Depende do grau do autismo dessa criança, sabe, Claudinei? Se for depende o caso. Tudo que eu estou falando depende, mas é porque depende de você analisar o caso mesmo, né? Se forem 5 autistas, nível 3, ou seja, que são autistas que demandam um cuidado e uma atenção ali muito grande, não tem como ter um profissional de apoio para 5 autistas nível 3. Não tem. Agora, se eu tenho ali autistas de nível 1, né? Nível 1 de suporte, às vezes 3 alunos para um profissional de apoio, às vezes dá certo. Né? Agora, se for nível 2 de suporte, se for nível 3, aí eu acredito que não. Mas tudo tem que avaliar, né? E tem que avaliar até a condição técnica de manejamento de comportamento desse profissional de apoio, né? Porque hoje, por exemplo, a Prefeitura de Uberlândia, ela faz algumas exigências para contratação, né, de profissional de apoio. Tem que ter uma formação de AEE, né? Então, é uma pessoa que já tem um pouco mais de qualificação. Mas, às vezes, em outras escolas, né, cada uma faz lá seu processo seletivo, coloca, por exemplo, estudante de pedagogia, estudante de psicologia. Então, às vezes, são pessoas que não têm uma formação específica. E aí, como que você vai colocar uma pessoa que está em formação para ficar com 5 crianças autistas? Às vezes não dá certo. Então, tem que avaliar o nível dessas crianças, o quanto que elas precisam de suporte e a qualificação desse profissional para estar com as crianças, tá?
Tem limite quantos alunos autistas por sala de aula? Não, isso não existe, Claudinei. Tem muitas escolas particulares que falam sobre isso, né? Quando você vai lá matricular o filho, ele fala: ah, não, nessa sala aqui eu já tenho uma quantidade de autistas aqui. Não, isso é contra a lei, isso dá processo, pode processar a escola. Não existe isso. João Vitor. Olá, boa noite. Boa noite, João Vitor. Sobre essa questão do especialização para ser contratado como professor de apoio, eu já fiz esse estágio, né, aqui na Prefeitura de Catalão, e aqui é essa prática que você comentou, de contratar pessoas que não têm especialização. E das coisas que eu percebi nesse trabalho era que muitas vezes o professor não entendia que o dever de cuidar do aluno era exclusivo do assistente dele. Ou seja, reforçava esse estigma de exclusão, né? Ao invés de incluir, excluía. Uhum. Terminou. Tá bem baixinho aqui para mim do João Vitor, mas eu acho que eu entendi. Terminou, João Vitor? Uhum. Eu acho que o que ele está falando é o seguinte: ele já trabalhou como profissional de apoio, e aí, às vezes, alguns professores, eles acham que aquele aluno é aluno do profissional de apoio, não é mais aluno dele. É isso, né, João Vitor? Mas, quando tem o profissional de apoio dentro da sala de aula, o aluno, ele continua sendo do professor regente. Aquele aluno, ele não é aluno do profissional de apoio. Porque o que acontece? Tem algumas escolas que, às vezes, por exemplo, o profissional de apoio já avisou que quarta-feira vai ao médico e não vai para a escola. Aí a coordenação da escola avisa a família e fala assim: olha, o fulano não vem quarta, então o seu filho não pode vir para a escola. Isso é ilegal. É totalmente ilegal. O aluno é aluno da escola, é aluno daquela sala de aula. Ele não é aluno do profissional de apoio. O próprio nome diz, é um profissional de apoio, né? Então, independente se o profissional de apoio vai, o aluno ele tem todo o direito de ir para a aula, né? E quem vai... Ai, peraí. Tosse. E quem vai orientar o trabalho do profissional de apoio é o professor regente. É o professor regente que orienta o profissional de apoio. Não é o profissional de apoio que tira lá da cabeça dele, da cartola, o que vai fazer com aquele aluno. Não. Ele deve ser orientado pelo professor regente. Ele não trabalha sozinho, de forma alguma. Aquele aluno é aluno, por exemplo, do 5º ano. Ele não é aluno do profissional de apoio X. Era isso, João Vitor, que você comentou? Era isso sim, obrigado. Nada. Gente, mais alguma pergunta? Tá, pelo jeito, podemos caminhar para o encerramento. Lilian, a palestra foi excelente, tá? Acho que foi enriquecedora. Acho que precisamos continuar, não é só refletindo, mas mudar atitudes. Então, ouvir sua experiência, seu conhecimento foi importante. Ficamos muito curiosos. Eu fiquei muito curioso com o seu projeto, tá? Se tiver oportunidade, eu quero visitá-lo um dia. Que ótimo. E assim, a gente podia aplicar, se tivesse um jeito, a gente queria aplicar também. Então, aprender para aplicar também, porque eu acho que estou precisando. O João Vitor relatou uma situação que tem sido muito frequente. Muitas vezes os nossos alunos são convidados a fazer estágio não obrigatório e aí acabam lidando com esse tipo de situação. Você vai ser o profissional de apoio. Em vez da instituição, o Estado contratar, ou a instituição contrata o profissional formado, aproveita o estagiário que está em processo de formação para suprir uma necessidade, ou seja, um erro. Serve de reflexão para todos nós, do tipo de bater o pé e falar assim: eu não tenho preparado, a formação não tenho, não posso fazer isso porque isso é um prejuízo. E é um desrespeito com a família, com todos.
Sim. Porque um pai, quando coloca seu filho na escola, ele espera que ele seja bem tratado e não finjam que estão tratando ele bem. Então, quanto professores, se um dia vocês vão lidar com isso, com crianças neurodivergentes, em diversas outras situações, pensem bem, estudem, busquem tudo que puder, reclamem, reivindiquem o que for necessário para fazer diferença na sua sala de aula e na sua escola. Porque se falharmos, é a vida de uma pessoa que estamos falhando. E os pais tentam que tem um seu podcast, que é obrigatório todos depois assistir. Entrem no Instagram dela, porque um pai espera, vamos dizer assim, um dia na sua ausência, falar: meu filho está bem, ele consegue viver, continuar vivendo nessa sociedade. Mas agora, o culpado do professor que não fizer seu trabalho, e ficar postergando, o Del Gabriel contou um fato que o Gabriel está aqui contando. O irmão dele tem uma necessidade especial, e ele conta que quando ele estudava numa escola, numa instituição particular, fingiu que dava aula para o irmão dele. E os pais confiando que ele estava recebendo uma boa educação para viver em sociedade. Então não podemos errar nesse ponto. Por isso que nós estamos aqui hoje, quem esteve aqui, os nossos alunos compareceram todos 100%, presença do professor David, e outros alunos também do curso. Pena que não teve mais gente, mas estamos buscando, porque nós queremos fazer um diferente. Queremos respeitar, queremos um processo de inclusão verdadeiro, não o discurso e mais discurso. Queremos que seja prático e verdadeiro. Tá? Lilian, eu agradeço, já passou de uma hora e meia, um papo maravilhoso, tá? Seja bem-vinda e convidada. Se o dia que tiver oportunidade de novo, quero te convidar, se tiver tempo. E obrigado por ocupar seu tempo. Sei que era para ser uma hora, mas passou demais. Tá tudo certo. Tá, não foi só o seu tempo profissional, foi seu tempo também de família, para cuidar do seu filho aí, da sua família. Obrigado por tudo, tá? E conte com a gente também por que precisar. Tá? E muito obrigado mesmo, foi ótimo ter ouvido. Quando eu conversei com a Cris, falei assim: Cris, eu precisava tanto fazer isso. Aí ela lembrou, falei: não, tem a pessoa certa para isso, vou perguntar para ela se ela tem tempo. E gratidão mesmo por ter tirado um tempo aí na sua noite e vindo nos agraciar com o seu conhecimento. Tá? Obrigada, eu agradeço muito a confiança também. E só reforçando o que você disse, né? Às vezes, para a escola, para vocês que são professores, é mais um aluno. Mas para aquela família é o filho dela, né? É a história daquela família. Né? Então, olhar para aquele ser humano como um ser humano que ele merece ter uma vida que vale a pena ser vivida. E o tempo na escola, para ele, é muito precioso. Vocês são muito preciosos na vida dessa criança, desse adolescente, dessa família. Ele não é só mais um, né? Ele é aquela pessoa especial para uma família. Então, a gente tem que lembrar muito disso na nossa prática. Tá? Obrigada, gente. Muito obrigada. Sigo à disposição, viu, Fernando? Uma boa noite para vocês, tá? Obrigada mesmo. Se ficar alguma dúvida, vocês me chamem lá, tá? Sim, a gente manda no Instagram. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E muito obrigado mesmo, Lilian. Boa noite. Tchau, tchau, gente.